Ídolos, fãs, como é essa relação? No que ela se sustenta? Existe fanatismo de todos os tipos, esportivo, político, artístico, religioso, mas quando procuramos o significado, a gente encontra a seguinte definição: estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa ou tema. Nós convidamos a psicóloga Caroline Buzzarella Brinin. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Caroline, para a gente falar desse tema, né, que é super abrangente, o fanatismo, mas a gente tem vivido aí várias situações que nos fazem questionar. Qual é o olhar da psicologia para o fanatismo? A gente entende que se apegar a um ídolo é uma coisa que acontece desde sempre, né? Desde, sei lá, Roma, religião, tem um monte de aspectos da nossa vida que a gente se apega a um modelo, que não é uma coisa ruim. Especialmente nos nossos anos formativos, infância, adolescência, é importante você ter modelos, umas né? referências. Referências. O problema é quando sai e vira uma coisa obsessiva e eu acho que com a rede social isso piorou. A gente está passando por uma epidemia de solidão e as pessoas buscam muito a internet para se conectar e é uma necessidade inerente do ser humano se conectar. E aí, à medida que você vai estando mais exposto a informações que são muito bem pensadas dos artistas, você vai se conectando com aquilo de uma via unilateral, que a gente chama de relação parasocial. Eu tenho uma relação com você. Você não me conhece. E quanto mais eu tenho exposição a informações que você expressa, especialmente em rede social, mais eu vou me conectando com aquilo, dependendo da mensagem que você me passa e como essa mensagem bate em mim. Isso é questão com o ídolo. Agora, um time de futebol, por exemplo, né, que nem se botou no início da chamada. Um time de futebol tem muito mais a ver com um fandom, que é essa coisa de pode ser um show, pode ser um time. A experiência de estar passando por uma coisa coletivo. Exatamente. Diferente da idolatria, eu e uma pessoa só. O coletivo, ele vem como uma consequência, né? Mas mais do que tudo é eu achar que nós temos uma conexão quando a gente não tem. Agora, quando a gente percebe que isso passa, que isso vai além, que isso já não faz mais bem para aquela pessoa, essa relação, quando que ela extrapola? Extrapola quando começa a afetar as suas relações sociais. Extrapola quando você começa a perceber que tem questões com autoimagem e uma autopercepção tua que parece que está errada se você está sempre se comparando com celebridade, com o pessoal que está nas redes sociais. Começa a extrapolar quando te gera prejuízo emocional e social e de autopercepção. É aí que extrapola, né? As pessoas ficarem apavoradas ou tristes porque não conseguiram entrar no show ou o show foi cancelado. Tem uma relação de expectativa ali muito alta, de dopamina e adrenalina muito altas, o teu cérebro está trabalhando com aquela informação, com aquela expectativa e também com a informação de fora que te faz acreditar que aquilo é um momento especial, você e o artista. E no caso de alguns artistas, toda a cultura que o artista criou. Por exemplo, no show da Taylor tem a troca das pulseirinhas, tem todo mundo falando a mesma língua. Viver uma experiência, né? Isso, então é um conjunto de fatores. É eu achar que eu tenho uma relação com o artista e a experiência que aquele momento vai me causar e também é importante levar em consideração o fator cultural. O Brasil não recebe muitos shows grandes, né? Ou mesmo jogos super importantes. Então, quando isso acontece, pra gente tem um impacto ainda maior. A gente está vendo até algumas imagens e tudo mais para ilustrar um pouco esse tema, né, Caroline? Mas assim, é inevitável a gente não falar da Taylor, né? O show está causando notícias nacionais e internacionais a todo momento. Teve uma situação de decepção dos fãs, né? Por causa da morte da jovem, a Ana Clara Benevides, né, Machado. Ela tinha 23 anos, morreu no último dia 18 de uma parada cardiorrespiratória, em consequência provavelmente do calor, né? De tudo que estava vivendo lá. E os fãs se decepcionaram pelo fato da artista não ter se pronunciado, nem a produção, nem nada. Como lidar com essa decepção? De que forma que a gente lida com esse sentimento quando tem uma idolatria, quando é fã de alguém, mas aí vem uma decepção junto? Nesse caso específico, tem uma série de fatores que contribuem. Se eu não me engano, ela tem uns 17 anos de carreira. Então, muita gente que está naquele show foram pessoas que cresceram com ela. Então, já criaram essa ligação com ela por ter visto o artista crescer. Segundo, as pessoas se entendem muito com as letras, porque as letras são muito identificáveis. Parece que você está lendo o seu diário, parece que está lendo o diário de alguém. Então já cria mais uma relação e essa ilusão de que eu conheço essa pessoa jamais faria isso. Olha aqui como ela se expressa com os namoros, com as perdas. Você vai criando uma persona e a internet e a produção toda dela cria uma outra persona. Reforça ainda mais. Reforça isso ainda mais.
é difícil levar em consideração a possibilidade de talvez ela seja a pessoa que não quis se pronunciar. E aí a gente vai criando desculpas para esse artista. Ah, não, ela não se pronunciou porque ela não é assim. Ah, não, ela não se pronunciou porque ela fez ela sofrer muito. A decisão foi da produção, né? Isso, mas porque a gente entra num estado de dissonância cognitiva. Eu coloquei tanta fé nessa pessoa, não é possível que ela vai me decepcionar. E aí eu começo a justificar por ela. E assim, a partir do momento que tem uma situação de decepção como essa, talvez é o momento desse fã se enxergar no mundo, eu não quero me comportar como se comportou o meu artista ou se comportou o meu jogador de futebol favorito. É a hora de se posicionar também e dizer que a quem a gente veio, né? Para que a gente veio ao mundo? Eu acho que é legal você ter relação com artistas e buscar pessoas que sejam de uma certa forma modelos, mas ter expectativa, ao ponto, por exemplo, os fãs da Taylor Swift fazerem uma espécie de mutirão para que ela se separasse de um namorado como se eles fossem tão próximos dela, que tivessem essa autoridade. Nós somos um grupo, amigos. Isso não existe. Isso é uma ilusão por excesso de rede social, por idealização, e a gente precisa parar e respirar e pensar, pera, eu não conheço essa pessoa. Por mais que eu queira muito gostar dela, por mais que eu me identifique muito com as letras dela, é uma relação unilateral. Eu só tenho acesso ao que ela deixa que eu tenha. Eu criei essa pessoa não existe. E a gente precisa fazer essa reflexão, né? Ela fez... A gente não sabe se foi o que levou ela a essa decisão, por exemplo. O que a gente sabe é que isso mostra que ela não é perfeita, né? E ídolos têm essa questão de, se ela é uma pessoa que sofre, escreve boas letras de música, então ela deve ser perfeita em todo o resto. Isso não é verdade. Agora, Caroline, também a gente tem percebido cada vez mais que essa idolatria, esse fanatismo, estão acontecendo com pessoas anônimas, diversas. Não necessariamente precisa ser um artista que está tão exposto. Hoje em dia, uma pessoa que fala bem, que se comunica bem na internet, que fala de um nicho específico, sei lá, um corretor de imóveis, uma vendedora de perfumes, qualquer outra coisa, também, né, cria essa relação muito forte também, né, de idolatria. Com a rede social, todo mundo teve espaço para falar. Como você faz para alcançar seguidores, ter likes, cada um tem a sua estratégia, e hoje a gente tem gente vendendo fórmulas de estratégia. Você, de alguma forma, vira um ídolo para um grupo de pessoas. As pessoas, como eu falei no começo, elas necessitam de conexão, de validação, de serem vistas, de serem ouvidas. Se eu encontro alguém na rede social que está falando o que eu preciso ouvir, o que eu quero ouvir, eu vou gerar uma conexão com essa pessoa. É o que a gente faz. E como são relações unilaterais, quem está gravando os vídeos, quem está postando coisas na rede social, faz o que quer, não discute com essas outras... Não pergunta o que acha. E não é uma interação real. Se eu consumir isso tempo demais... Eu acredito, o nosso cérebro ele não está preparado para a evolução da televisão, por exemplo. Por que a gente sofre quando um personagem morre? Por que a gente se aproxima quando o ator do Friends morreu? Que muita gente ficou muito mal e fez muitas homenagens e chorou. Para muitas pessoas, a minha geração, talvez a tua, Friends moldou muita gente. Muito, nossa. Então, perder o ator era como perder o personagem. Um pedaço da nossa história mesmo, né? Porque o nosso cérebro, dependendo do grau de exposição, começa a entender que personagens, letras de música, livros, produções, de modo geral, de entretenimento, estão dizendo algo pra gente. É uma relação um a um. E não é. É uma relação coletiva. A gente pode se perder com facilidade nisso. Com certeza. Os exemplos são inúmeros, né, Caroline? Muitos exemplos que a gente teria aqui para dar, mas de modo geral, qual é a dica que você diz aí pro pessoal em casa tentar um equilíbrio, aquela harmonia gostosa de admirar, mas também não ser impactado de forma negativa, né? Considerando que a grande parte da população que é impactado por isso são jovens adolescentes até jovens adultos, na faixa dos 25, 30 anos, é preciso prestar atenção no tanto de tempo que eu passo em rede social. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, preste atenção no conteúdo que você está consumindo. Você lê coisas contra a celebridade, ou time, ou o evento que você quer ir, ou você só lê aquilo que você quer ouvir a respeito desses eventos, né? E por último, procure ter atividades para além da rede social. Como eu falei, a gente está vivendo uma epidemia de solidão. Nossa, e a gente acaba buscando conexão em coisas que de verdade vão dar uma coisinha de nada, de um sentimento caloroso que vai passar muito rápido e isso vai precisar cada vez mais. Conexões reais são na vida real. É legal, não tem problema nenhum de você ter modelos que sejam entretenimento. Eles não podem virar uma relação que não tem como ter com eles. Total sentido. Muito obrigada por todos os tópicos, esclarecimentos, reflexão sobre esse tema. Obrigada, Caroline, por ter vindo aqui no Ver Mais. Imagina.